tem sido satisfatório, né? Cada dia poder levar, né, a santa palavra do Senhor, né? Mas eu estava aqui vendo, acabei assistindo um vídeo até postei lá na minha rede social lá, um pastor falando sobre generosidade. Ele estava falando lá que ele ganha, e ele doa, ele estava falando algumas coisas lá. Aí, eu já estava para vir para a live e eu lembrei de um caso que aconteceu numa igreja que eu estava presente, de um pastor que falou uma coisa totalmente equivocada. Chega a ser um escândalo o que ele disse. E isso vem à mente, acho interessante eu compartilhar com vocês, porque eu falei um pouco lá hoje, na parte lá, meio-dia, né? Bom, a história foi a seguinte, antes de entrar nessas palavras que eu quero mostrar para vocês aqui, que estão aqui. Ele estava pregando numa igreja que eu pertenci, e ele estava falando que o que eu lembro da pregação dele é o seguinte: olha, quando você for abençoado, assim mesmo, e estiver comendo seu danoninho com seus filhos, ele falou assim, ó, fica quieto, não comenta nada com ninguém, não. Tipo, para que a pessoa não viesse a dividir com as outras. Eu nunca vi uma aberração como essa. Foi uma das coisas mais idiotas que eu já ouvi na minha vida. É o camarada subir numa tribuna para dizer para as pessoas que quando tiver com dado no ninho, tiver sendo abençoado, para ficar quietinho, porque quando você estava precisando, todo mundo ficou quietinho. E eu fico pensando, este indivíduo, quanta besteira ele anda falando, né? Deve falar essas besteiras em vários lugares. E só para comentar aqui que eu lembrei, não é o tema central de hoje, né? Mas eu vou ler um texto aqui. Diz assim: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Yeshua. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, Shaul Rachalia falando ali, provavelmente é o Paulo, né? Deixa eu ver aqui. Tá trazendo algumas explicações. Atos 20, 35, tá bom? Depois você lê lá. Então aqui tá falando mais bem-aventurado, tá? Aventurado, Makarios em grego, é dar do que receber. Amém? Então, a gente vê Mateus 25 falando sobre isso. Eu citei alguns textos, mas, cara, falar que você tem que comer escondido para não dividir é uma das coisas mais ridículas que eu já ouvi em toda a minha vida na cristandade. Foi uma dessas coisas que eu ouvi na minha vida. Então, não se esqueçam, vós outros, né, que Cornélio recebeu o evangelho. Deus apareceu para ele e disse para ele: ó, tua de Sedacá, estou no meu memorial. Cornélios, você já ouviu aqui eu falar muito sobre isso,
Mas uma coisa que eu queria também deixar, para quem gosta de ler a Bíblia, Cornélio está no capítulo 10 de Atos, mas você pode ler lá Ezequiel 16, 49. Lá vai falar de os pecados da Sodoma. As pessoas acham que Sodoma foi destruído só por causa de imoralidade. Não. Ezequiel 16, 49. O pior pecado de Sodoma não foi relações ilícitas. Sabe o que foi? Ter abundância de pão e não socorrer os necessitados. Tá lá. Escute, cuidado com isso, amém? Mas enfim, já falei muito sobre isso aqui, já ensinei o que eu pus sobre essas matérias. Mas não faça isso que esse pastor disse, não. Divida o que você puder. Generosidade vai até além da mitzvah, tá? Você não dá muitas das vezes porque uma pessoa precisa. Não. Nem sempre é assim. Não. Um dia eu estava aqui, o pedreiro, um conhecido nosso, me deu um alicate. Ele quis me dar um alicate para mim usar aqui. Eu tenho condições de ir lá comprar um alicate. Apesar de todas as lutas que nós possamos passar, um alicate não é um absurdo. Mas ele foi e me deu um alicate. Ele estava trabalhando aqui para mim. Isso é o quê? Generosidade. Ele quis me dar para mim ter. Porque às vezes eu não priorizo comprar um alicate. Eu priorizo outras coisas e nunca pensei em comprar um alicate. Mas ele viu que eu estava precisando, ou estava sem, ele quis me dar um alicate, ele me deu um alicate. Ser generoso. Não tem a ver que eu estou passando fome de alicate. Quer dizer que ele viu que eu não precisava naquele momento e que eu não tinha aquele objeto e me deu. De vez em quando eu uso ele. Então foi útil, foi. Eu poderia ter comprado, mas eu não priorizei comprar um alicate, um alicate fininho. Mas aí ele foi generoso. Eu estava pagando ele para fazer um serviço para mim. Eu não lembro o que era também. Aí ele me deu alicate. Aquelas pessoas que Deus tem que furar o coração com a broca. Tem aquelas pessoas que são assim. Nem espera. Eu tento ensinar aquilo que eu aprendi, aquilo que eu vivo. Eu tento ensinar. Eu vou falar igual aquele pastor falou. Minha vida só andou para frente quando eu fui até além do mandamento. Além do mandamento. Vou ensinar os homens de hoje, que tem uns homens aí que precisam aprender. Se eu tiver, por exemplo, é assim comigo. Se eu tô com a minha filha e meu genro, e aí eu vou lanchar, eu pago o meu e eu pago deles. Ainda que ele tenha para pagar. Se eu não tenho, eu nem vou. Nem vou. Mas se eu tenho para pagar um lanche para mim, eu pago para eles também, não tem problema não. Isso é generosidade. Não é que a pessoa está passando fome, mas ser legal com a pessoa. Generoso. Tem muitas pessoas que já está errado namorar, né? Mas vai namorar,
cara não tem coragem de pagar um lanche pra namorada de tão pão duro que ele é. E as pessoas que eu... sabe, eu tenho que falar isso aqui. Tem pessoas que são presas a coisas que pra ela faz diferença. Você tá, por exemplo... Você vê essas pessoas que estão no sinal vendendo bala, vendendo doce. A primeira coisa, se o cara tá ali vendendo é porque ele precisa. Ele não tá ali de bobeira. Já ficou o dia inteiro em pé vendendo? Difícil. Você não come doce. Tem R$2, 5 lá no painel do seu carro. Você dá R$2 se você pode? Você não pode dar todo dia, toda hora. Você nem precisa da bala. Você vai pegar a bala pra quê? Se eu vou em algum lugar e raramente eu vou pra uma cidade diferente, e aqui não tem ninguém no sinal vendendo, aqui no interior, mas tem cidades onde minha cidade natal, tem pessoas vendendo às vezes amendoim, às vezes cocada. Sabe? E se eu tenho um trocado que às vezes eu troquei pra pagar o pedágio, eu vou e dou. Não tem problema não. Eu tento ajudar a pessoa. Se eu tenho ali, eu vou e tento ajudar. Às vezes nem pego doce. Falei, pode vender para outro. Eu falo para a pessoa. É pouco que a gente faz pelo próximo, não é? Sabe? Às vezes a pessoa vai te vender uma coisa e às vezes você nem precisa daquilo. Mas você olha para a pessoa e você vê que a pessoa está precisando. Aí o que te custa ajudar essa pessoa se você pode? Deus não exige nada para quem não pode. Mas estou falando de quem pode fazer. Sabe, ser gentil com as pessoas nesse sentido tá difícil. Uma vez eu estava no centro da cidade, tinha um rapaz com... Eu gosto de bala, mas eu tenho evitado muito, muito mesmo. Eu compro bala sem açúcar. De vez em quando aqui, eu tenho uma aqui, ó, bala sem açúcar aqui. Mas tenho evitado doce. Mas ele tava lá com uma bala que eu gosto. Tava com um monte de caixinha de Mentos. Eu gosto da Mentos. Aí eu vi ele cheio de balinha assim. Rapaz, assim, de boa aparência. Bem vestido. Não tava assim... tava bem, não tava... Tava tranquilo. Aí veio... Você pode me ajudar comprando essa bala? Eu olhei pra ele. Vi que ele tava... Gente boa. Olha, fui da casa da recuperação tal e tal. Já vivi nas ruas. Já fui usuário. Cristo me libertou e me mostrou o projeto da igreja. Eu entrei na hora ali pelo celular. Vi ele lá na foto. Do site que ele me deu. E eu fui e ajudei ele. E ele saiu. As pessoas ignoravam ele. Eu vi, eu fiquei constrangido. As pessoas ignoram as outras. Por quê? Tem algum erro ele vender uma bala? A sociedade está muito sem sensibilidade. Está faltando sensibilidade nas pessoas para com o próximo. Sabe, a pessoa que saiu do vício, saiu do erro, está ali tentando a vida, tentando a ajuda. Quem vai ajudar essas pessoas a terem uma vida? Todos nós precisamos um dos outros. Se você olhar para a tua vida, você já é ajudado desde o que você nasceu. Porque sua mãe te limpou, te trocava, te dava de mamar. Você está em um mamão grandão. Não seja ingrato. Se a gente olhar para trás, muita gente ajudou a gente. Então aprenda a fazer o bem, não importa quem fez, amém? Faça
o que é correto. Amém? Porque eu tô vendo aí umas pregações aí bem estranhas. Eu fico impressionado com os besterol que eu ouço por aí. Sabe? Eu ouço cada coisa. Eu vou falar com as palavras, vou ser bem claro. Não me arrependo de fazer o bem. E eu vou dizer para você, Deus sempre me honrou pelo bem que eu tenho feito, pelo pouco que eu faço. Escute isso. Estamos vivendo numa época. Eu vi um vídeo esses dias, o cara pegou uma caixinha e a caixinha era tipo, me ajude, alguma coisa assim, era uma caixinha tipo simulando uma ofertinha. Alguma coisa assim. Mas ele colocou lá, acho que 100 euros atrás da caixinha, que na verdade ele ia doar para a primeira pessoa que pegasse. Um monte de gente ignorou ele e passou direto. Ele estava com 100 euros ali. Parecia euro. Irmão. Que a gente aprenda a fazer o que é certo. Lembro na minha infância, que até naquela igrejinha pequenininha, eu não comemoro assim aniversário como as pessoas comemoram, agradeço a Deus pelo dia e tal, mas não faço bolo, nada. Mas eu lembro que na época, minha mãe fez aniversário e ela fez um bolo, levava para a igreja para compartilhar com os irmãos. É muito chato você ver religiosidade e não ver amor verdadeiro. Sabe? Eu tô cansado disso, sabe? Esses anos todos, desde criança, eu vejo pobres sendo esquecidos, desprezados, abandonados. Sei lá. Até, sabe? É difícil porque a gente passa por uns caminhos que a gente vê muita coisa errada. E a gente vê um sistema inteiro fazendo e não ensina o que é certo, sabe? É difícil, gente, porque você acaba ficando chateado, né? Pelo que você vê, muitas coisas erradas, sabe? Enfim, tem hora que a gente fica meio assim, né, com o que a gente tem visto, tá? Mas faz parte da vida, né? Faz parte da nossa caminhada. Deixa eu colocar aqui, vou mostrar aqui para vocês um texto que eu fui buscar a tradução no hebraico, vou colocar aqui para você 3 páginas diferentes, que eu acho que vai ser relevante você aprender essa questão aqui. Eu não pretendo estender muito, mas vamos lá. Vamos à primeira imagem. Eu peguei aqui esse texto de Mateus 5,19, coloquei em azul. Está escrito assim: qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Vocês sabem que grego é uma tradução do hebraico. Tá? Então a palavra hebraica ali, tsair, é pequeno, significante, jovem. Vem da raiz, tá? Ser ou tornar-se insignificante, pequeno. Tá? A palavra grega é elastos. Menor ou mínimo. Tá? Então, elastistos é em grego, em hebraico, tsar ou tsar, ou tsair, lá no topo, 6810.
Insignificante significa que não tem valor, nem importância, desprezível, muito pequeno, minúsculo, tá? Então, insignificante é aquele indivíduo que não cumpriu, qualquer pois que violar um desses menores mandamentos e ensinar os homens, será chamado, eu fiz essa tradução aqui para você compreender, ensinar os homens será chamado de insignificante no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado de gadol, grande, no reino dos céus. Ou será considerado, tá? Então, vamos na sequência para vocês entenderem aqui. Então, esse foi o primeiro texto. Vamos a esse texto aqui também. Mateus 5,17, versão revista e atualizada. João Ferreira de Almeida, tá? Ara. Diz assim: não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Eu não vim para abolir as leis de Moisés e advertências dos profetas. Não, ele não veio fazer isso. Eu vim para cumprir as leis e para fazer com que todas elas possam ser realmente seguidas. Essa é a tradução correta. A de cima, ela não traz todo o sentido que o texto quer trazer. A segunda já está certa. Aí eu coloquei revogar, cataluio, dissolver, desunir. Ele não veio para dissolver a lei. E cumprir é a palavra plero é tornar cheio. Então ele veio o quê? Complementar. Ele veio preencher o máximo. Então é o contrário que as pessoas pensam. Ele não veio tirar nada, ele veio dar o entendimento para que assim aconteça. E a palavra lei, nomos, tá? Lei, Torá. Aqui a palavra nomos é a tradução de Torá. E vocês sabem que Torá são as instruções. Tá ok? Também fiz esse aqui, para vocês verem Mateus 7,23, concordando com a sequência de textos que está no próprio Mateus. Então lhes direi declaradamente, ou declararei a eles, ou falarei abertamente, em outras traduções: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Tá? A palavra iniquidade também aparece ali no texto em grego. Eu só fui lá buscar o texto grego para comparar. A palavra em grego, tá? Avon, que vem de iavá, torcer, dobrar. Perversidade é a palavra que está ali no hebraico, depravação. Tá? No grego, anomia, a condição daquele que não cumpre a lei. Da onde vem a ideia de não cumprimento da lei? É o ato de torcer. Vocês sabem que pecado significa errar o alvo. Agora, iavá, torcer, significa permanecer naquele erro. Então, observe que iavá começa com uma letra chamada ain, depois, seguidamente, tem a letra vav. Então, pecado, o ain é olho no hebraico e o vav é o prego. É o prego que fixa. Significa um olhar fixado, uma ação permanente. Esse olhar fixado que o texto está dizendo, está falando do erro. Então é algo que está fixo, permanente. Imagine um olhar fixado em algo. Imaginou? Essa é a ideia que essas duas letras iniciais conotam. Olhar e fixar. Então eu vou pegar aqui uma palavra aqui interessante. Deixa eu ver se eu encontro essa palavra aqui. Aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui, para vocês verem. Vou mostrar para vocês aqui. Vou compartilhar aqui, captura de tela, só para mostrar para vocês aqui. Captura de tela. Deixa eu... Vamos lá. Aqui, ó. A árvore da vida, coma e viva eternamente. Tá ok? Fiz uma pesquisa ali rapidinho. Aqui, cliquei aqui. O Strong tá aqui, ó. Ó. Observe que aqui você tem, ó.
Tá bem? Deixa eu tentar aqui abrir o Word aqui, ó. Vamos ver se vai dar certo aqui. Então, deixa eu pegar aqui, colar aqui, aí vai ficar um pouco maior aqui para eu tentar. Opa. Deixa eu voltar aqui. Epa, o que tá vendo, meu Deus? Aqui, ó. Vou pegar aqui. Ó, observe aqui, esse é o wine, tá? Vou botar aqui com a cor pretinha. Esse aqui é o Vave. Vou botar aqui o azul. Lamedê. Vou botar o vermelho. Cada um numa cor. Olhar fixado em direção ao mar. Olam. Então, observou que começa com ai. Então, a palavra iniquidade começa com essas duas letras. Então, é um olhar fixado. Então, é algo fixo, permanente. Porque olam significa eternidade no sentido que tempo muito longo na tradução do Edson de Farias. Então, no hebraico, você tem esse jogo de letras. Você descobre também informações dentro do texto hebraico, tá? Você, por exemplo, aqui, ó, você tem a expressão aqui em hebraico, ó. Vou pegar aqui, ó, Elohim. Então, só para vocês terem uma ideia, aqui a expressão Elohim. Então você tem aqui força, direção, El, cabeça do boi, que é o Aleph, cajado do pastor, direção. Por isso que eu falei, ó, olhar fixo em direção do mar, Olam. Então aqui você tem o quê? Poderoso, que é a conotação de que força e governo, força e direção, a força que rege, tá? Sufixo in aqui, esse re aqui pode ser a força que rege revelada, porque re também é revelação, então não é algo oculto, é algo manifesto. Então aqui você tem Elohá, no sentido sem os sinais maçoréticos, tá? Sem esses pontinhos aqui embaixo, você vai ter então o re, que é revelar, o lamed, direção. Então você tem força que rege, revelada. Tá? O in aqui, o sufixo plural, é o plural do título majestático poderosíssimo. Então observe que dentro das letras você encontra isso. Então por isso que a iniquidade, voltemos aqui, deixa eu voltar aqui, vocês observam aqui, ó. Opa, cadê você? Aqui, ó. Então, vocês conseguiram observar? Epa. Vou ver aqui, ó. Então, amados, a gente... aqui, ó. Amém. Tá aqui. Amém. Então, vocês conseguiram observar ali que iniquidade é algo que está fixo, por causa do Vav. Vav fixa. É aquela... Deixa eu ver se eu tenho aqui essa imagem para vocês conferirem aqui. Eu tenho tanta imagem aqui, irmãos. Pelas barbas do profeta. Deixa eu ver se eu encontro essa imagem aqui. Outro dia eu encontrei ela aqui. Deixa eu ver se eu encontro ela aqui, que ela está aqui nos meus registros. Como eu não defini, que eu não programei falar, aqui achei. Vou mostrar para vocês aqui, tá? Essa imagem. Deixa eu pegar aqui, ó, só um segundo. Então, vocês observaram que esse torcer é algo fixado. Então, por isso que é a condição daquele que não cumpre os mandamentos, não cumpre as leis, tá? Então, deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Mostrar para vocês aqui, ó. Aqui, ó. Vocês conseguem observar aqui, ó.
aquele prego que tá ali, tá? Tá aqui, ó, até marquei, ó. É um prego aqui, isso aqui é uma tenda, tá? É assim que viviam os hebreus, tá bom? E você tá reclamando aí com esse palácio que você vive, né? Hã? Você acha que você mora mal, filhão? Essa aqui é uma casa nômade. Olha aqui a corda puxando, tá? Esse aqui é um prego. Então, vocês conseguiram ver, tá? Ali, que tá aquela tenda sendo esticada, aquele prego. Esse é o Vave, tá? Então, você vê que a iniquidade é algo fixado, fixo. Tá olhando para mim fixo, algo fixado. Daí surge a iniquidade. Que você fixa naquele erro contínuo. O Vave traz essa ideia. Tá? Então, a anomia só traz a interpretação correta da expressão avon, que vem da palavra hebraica, que traz essa conotação que eu trouxe para vocês. Então, eu vou postar esses 3 slides lá, essas fotos que eu fiz lá no grupo daqui a pouco. Então, eu quero falar para você que você observou nessas imagens que eu coloquei para vocês que as palavras precisam estar definidas. Então, quem não cumpre os mandamentos e ensinar o homem ainda, ele é insignificante. Ele não é visto. Insignificante é alguém que não é visto, não é percebido. Tá? Então é importante as pessoas saberem que a lei de Deus ela permanece. E Yeshua não veio da facilidade não, porque ele próprio diz no 5:20, tá? Digo, pois, a vós, que se não exceder de vós a justiça mais do que os escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis em o reino dos céus. Então, observou? Então, fica muito claro que tem que cumprir os mandamentos, tem que fazer aquilo que Deus requer. Então, quando alguém falar para você que não precisa cumprir mandamentos, aí você tem todos esses... Não tem como refutar a verdade. Então, uma coisa que eu sou bem tranquilo, eu estou expondo aqui fatos. Eu não preciso te provar que está na tua cara aqui, ó, só você ler, sabe? Então, eu não preciso ficar aqui de lero-lero, sabe? Tem pessoas que... Eu não estou aqui para te convencer, eu estou aqui para te mostrar. Tá ali. Tá? E tem outras versões aí que deixa claro esse texto grego. Tá bom? Então fica muito claro isso. Você precisa saber disso. Que às vezes as traduções elas atrapalham, tá? Atrapalham porque você tem que... você acaba acreditando numa versão e... Sabe? Então vos direi explicitamente, nunca vos conheci, vós que vivem o quê? Torto. Torto no sentido de quê? Longe da vontade divina, longe dos mandamentos de Deus, longe da vontade suprema. E aí você pode unir essa fala minha ao sentido de que o texto diz que não será salvo quem me disse o Senhor, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Então você viu, né? Observou que tem tudo ali, está tudo conectado, é irrefutável. Perseverança dos santos no Apocalipse. Então a lei de Deus, ela foi dada para mostrar ao homem o que é certo e o que é errado, como se proceder moralmente, como o indivíduo viver em sociedade. É as leis de Deus que nos ensina nossos deveres sociais, nossos deveres do nosso matrimônio, os nossos deveres como filhos, os nossos deveres como pais, porque a Bíblia vai falar mandamento para todos esses pontos. Inculcarás os teus filhos
a palavra de Deus. Aí se você não faz seu dever de casa, você descumpriu o mandamento. Isso vai gerar uma consequência. Porque se teu filho não conhece a palavra por negligência, o mundo está lá fora ensinando. E nós, se deixarmos de cumprir Deuteronômio 6:5, 6 e diante, então aqui percebe-se claramente que a lei de Deus nos ensina a ensinar os nossos filhos. Então, nós temos a incumbência de ensinar aos nossos filhos que namoro não é algo correto, que se deve se casar. Nós temos que ensinar às nossas filhas, aos nossos filhos também, a se casarem virgem, porque essa é a vontade de Deus. Nós temos que ensinar aos nossos filhos o dever do homem, e as mães, os pais têm que ensinar aos filhos o dever da mulher, que ela não pode se querer dominar o homem. Não existe isso com a Bíblia. Então, veja que as leis de Deus apontam o quê? Como o homem vai se comportar como varão, como a mulher vai se comportar como varoa, como se veste, o que comer, como fazer a vida, como viver. Então, se o camarada chega e diz que a lei foi anulada, ele é um idiota. Sim, ele não sabe nada, é um nércio, ele é um nércio, um ignorante. Um analfabeto de Bíblia que simplesmente quer fazer sua própria vontade. E já está mais do que desmascarado que não tem moral sem as leis de Deus. É as leis de Deus que diz como é que se vive. Mas, irmão Felipe, você pensa diferente, isso é problema seu. Eu estou falando o que está escrito na palavra. Ah, mas eu não interpreto assim. Não é questão de interpretação, é questão de ler. Não precisa interpretar. Tá ali, é só você... Aí, se você falar que precisa de uma tradução boa, tudo bem. Interpretar o que ali? O que você quer interpretar? Eu não vim anular, eu vim encher. Você não conseguiu entender? Da onde que tirou que anulou? Quem disse isso? Paulo não disse que a lei foi anulada. Não. Anulamos a lei por causa da fé? De modo algum. Antes confirmamos a lei. Romanos 3. Na Torá está falando de assistência às viúvas, assistência aos pobres. Não é igual às igrejas que assistência é só para o pastor, não. E não vem me dizer que a assistência que é feita para os pobres é igual é feita para os pastores, não. Porque a mim ninguém engana. Você vai dizer que um membro come igual o Papa? Você quer enganar quem? Quer pra cima de mim? Você vem me falar? Por favor, né? Vai dizer que é igual, só que a Bíblia coloca os pobres, as viúvas, os sacerdotes no patamar de auxílio. Se os sacerdotes precisam de ajuda, ele está na classe de ajuda e os pobres também. Como que diz que a lei de Deus... A lei de Deus está aqui, ó, aqui em cima de mim, aqui, o Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Errada. Sabe por que a Trindade é ensinada? Porque disseram que a Torá foi anulada. Aqui está a principal mitzvah que o Mashiach disse em Marcos 12, 28, 29. Aqui, ó, na versão grega aqui, ó, vou pegar aqui, ó, Marcos 12, 29. Diz assim, ó. Akoe Israel, Kurios Hoteos, Neon, Kurios Estin. Ouça Israel, o Senhor, o Deus nosso, Senhor, um é. Como? Veja que Yahweh aqui ó, opa, Yahweh vai para o grego como Kurios. Mashiach, aqui foi traduzido Akoe, ouça, Israel, Kurios, está ocupando o lugar do nome do Eterno, por causa dos gregos.
Mas na verdade o grego aqui está dizendo isso aqui, ó. Tá aqui no grego, a versão grega é bem mais clara. Porque diz assim, ó. Curios es estim. Senhor, é. Nosso Senhor, é. Não adianta a Trindade, eu tô lendo no Novo Testamento, tá? Tá aqui, ó. Versão aqui, ó. Essa aqui é outra versão diferente daquela. Essa aqui é da Sociedade Bíblica do Brasil, aqui, ó. Ó. Ok? Então, vocês observaram aqui o texto. Então, vocês viram como que tem que se analisar? Tá bom? Já falei demais pelas barbas do profeta. Chega por hoje, amém? Amém? Minha querida Ivete Nogueira, um abraço para a senhora, hein? Sempre um prazer ver a senhora aí. Amém? Um abraço para a senhora aí, tudo de bom. Um abraço a todos vocês, nosso querido Pai, Abba Hakadosh Baruhu, abençoe a vida de todos, saúde para todos. Logo mais estamos juntos lá na oração, tá bom? Firme e forte, vamos continuar estudando a palavra, colocando em prática, porque não adianta você ouvir tudo que eu estou falando aqui e não fizer nada. Não adianta só você me ouvir, não. O Tiago diz assim, não se engane a si próprio, ouvindo e não praticando. Então, se você ouve o que eu estou falando e não pratica, você está se enganando. Ouvir não será suficiente. Lembre-se que chamar vem de chamar, guardar, ouvir, praticar, chamar com a raiz ali, obedecer. Se atentamente ouvires, significa fazer o que ele disse. Ah, o meu filho me ouviu. Significa o quê? Que ele te obedeceu. Agora não adianta você ouvir que não pode fazer aquilo, que tem que fazer isso e não desenvolver. Nós fomos chamados para praticar a palavra de Deus. E vocês conferiram que quem pratica a vontade do mal, no final vai morar com o mal. Agora, aquele que pratica a vontade de Deus vai viver com ele. Então, quem falar que a salvação não tem obras é um baita de um mentiroso que não lê Bíblia, ignora o Evangelho, ignora as palavras do Senhor Yeshua. Agora, é evidente que esses frutos dignos de arrependimento só existem a partir de Deus te iluminando, como fez com Shaul Rachalia. Ninguém está negando isso. Primeiro, a graça de Deus se manifesta, que é o iluminar, é o enxergar. Depois entra o desenvolver da salvação, que é quando o homem entende, adere e prossegue. E ele concluindo isso, ele é chamado de vencedor. Por quê? Ele começa iluminado por Deus, evidentemente, mas ele termina o trajeto que Deus deu para ele. Não há salvação se você não começa a partir de ser iluminado por Deus e chega até o final. Mais claro do que isso, não dá para traduzir. Amém? Um forte abraço a todos vocês. Hakadosh Baruhu vos abençoe. E até a próxima, se assim Ele nos permitir. Shalom a todos.